Boa noite. Boa noite. É um prazer, novamente, poder estar aqui. Tantos rostos amigos e conhecidos. E é um prazer que estou novamente aqui para poder conversar com vocês, trocar algumas ideias, contar alguns causos. Mas, ao iniciar esse nosso encontro dessa noite, eu quero deixar uma frase para vocês. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que haveis de salgar? Vós sois a luz do mundo. Se a luz perder o seu brilho, com que haveis de iluminar? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, mais exatamente no ano de 1982, 31 anos atrás, eu fazia parte das atividades do Centro Espírita Ismênia de Jesus. Então, quem não conhece o Centro Espírita Ismênia de Jesus, é um centro muito grande. Só para vocês terem uma ideia, aqui nessa reunião que cabe mais ou menos umas 70, 80 pessoas sentadas, no Ismênia são 600 pessoas. Então é um centro muito grande. É um centro que inclusive tem escola, ensino fundamental, tem pessoas que são assalariadas. Eles têm muitas atividades assistenciais, tem inclusive o prato de sopa. Eu particularmente prefiro mais centros pequenos do que grandes. Porque o centro pequeno você conhece o rei. Lá é difícil você entrar em contato com as pessoas, com a direção. Mas eu frequentava nessa época o Ismênia de Jesus e eu conheci um rapaz que se chamava Jansen Cavalcante. E um dia o Jansen chegou para mim e disse assim: você não gostaria, não toparia de reabrir um centro que tem lá no Casqueiro? Falei, no Casqueiro? O Casqueiro é um bairro do Cubatão. Eu não conhecia o Casqueiro naquela época. E eu disse assim, mas onde que fica o Casqueiro? O Casqueiro fica ali, né? Em frente à Vila dos Pescadores, também não conheço. Na Marginal da Anchieta. E esse centro, ele foi fundado em 67, disse ele. E em 76, ele encerrou suas atividades. Por falta de pessoas que tocassem a obra, que tocassem o centro. Um dos dirigentes mudou para São Paulo, o outro foi fazer faculdade à noite. E por falta de pessoas que colaborassem, o centro acabou encerrando as suas atividades no ano de 76. E ele então me convidou se eu queria vir aqui abrir o centro com ele, reabrir o centro. Porque ele disse que a mãe dele residia aqui no centro, numas dependências que ficavam lá no fundo da propriedade. Então, nessa época, eu, o Jansen, e mais um brasilino, que na época tinha uma perua Kombi, porque ele trabalhava com frutas no mercado, e passava então o brasilino na minha casa, depois na casa do Jansen, pegava a gente e nós íamos aqui então para o Casqueiro. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu confesso que eu me assustei. Eu fiquei até com medo de abrir essas janelas para fazer a reunião, porque eu não sabia se essas janelas iriam fechar, dadas as condições que elas se encontravam. A entrada do centro era por aqui, e o salão de reunião cabia mais ou menos umas 20 pessoas, ia mais ou menos ali onde está aquela porta. Então nós vínhamos aqui, abríamos o centro, arrumávamos as cadeiras, abríamos o Evangelho, fazíamos uma oração, líamos um trecho do Evangelho, e dávamos um passe na Dona Olga, que era a mãe do Jansen, que morava aqui no centro. A Dona Olga era uma senhorinha assim, que na época tinha mais ou menos uns 70 anos de idade, cabelinho branquinho. Ela era inclusive muito conhecida aqui no bairro. Geralmente ela ficava aqui debruçada na janela do centro, conversando com as pessoas que passavam na rua. Às vezes ela pedia para os meninos ir buscar pão para ela na padaria. Então nós dávamos um passe na Dona Olga e íamos embora. Na semana seguinte a gente voltava, abria o centro, arrumava as cadeiras, abria as janelas, líamos um trecho do Evangelho, dávamos um passe na Dona Olga e íamos embora. Na outra semana a mesma coisa, víamos aqui, abríamos o centro, líamos o Evangelho, fazíamos uma prece e dávamos um passe na Dona Olga e íamos embora. Eu sei que nós demos tanto passe na Dona Olga que ela acabou desencarnando. São efeitos colaterais do passe. Por isso que a gente não pode tomar muito passe, hein?
Mas então nós fomos ficando aqui, fomos arrumando o centro, outras pessoas foram se agregando, né, ao grupo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos aqui, nós três, lendo o Evangelho, sozinhos, com a dona Olga, e um senhor colocou a cabeça para dentro da porta e perguntou: está funcionando? Ah, sim, está, pode entrar. E aí já não era mais só a dona Olga que toma passe. Bom, são lembranças assim muito queridas que eu trago comigo até hoje. E eu me lembro que depois de um certo tempo que nós estávamos funcionando aqui, nós estávamos numa reunião e aí disseram assim: poxa, mas nós precisamos fazer uma reunião mediúnica. Porque afinal de contas, todo centro precisa ter uma reunião mediúnica. Nós precisamos conversar com os espíritos, porque a gente corre o risco de fazer um espiritismo dos vivos e esquecer dos mortos, porque afinal de contas foram os mortos, os chamados mortos, que nos trouxeram a doutrina espírita, que abraçamos. Então achávamos que precisávamos iniciar uma atividade mediúnica. Isso já se fazem 25 anos. Então um rapaz que era dirigente do centro na época apontou para uma pessoa e disse assim: você, como você vê os espíritos, você ouve os espíritos, você sente, você vai ser o médium. E apontou para mim e disse assim: você, como você não vê nada, não ouve nada, não sente nada, então você vai conversar com os espíritos. Então naquela época eu acabei me tornando o que a gente costuma chamar de doutrinador, o conversador com os espíritos, aquele que vai conversar com as entidades espirituais. E eu me espantei na época, fiquei assim meio pego de surpresa, porque eu fiquei imaginando assim, como que seria conversar com os espíritos? Como que seria dialogar com o espírito desencarnado? E depois eu acabei descobrindo que conversar com o desencarnado é a mesma coisa que conversar com o encarnado. Se você quer ajudar alguém, se você quer aconselhar alguém, orientar alguém, você precisa ouvir essa pessoa. Você vai ouvir a sua história, o seu drama, a sua dor, para que você possa então aconselhar essa pessoa a, de repente, tomar um outro caminho, um outro rumo. Eu sei que muitos anos se passaram desde aquela época, e eu me lembro muito bem que o Cubatão, de uma maneira geral, é uma cidade assim muito peculiar. Aqui no Casqueiro e no Cubatão existe uma forte raiz evangélica. Existem muitas igrejas evangélicas. Eu acredito que a maior parte da população do Cubatão são de evangélicos. Por esse motivo, nós sempre tivemos muita dificuldade, por exemplo, de abrir outras casas espíritas aqui no Cubatão. Quando a gente organiza alguma atividade, quando é convidado, por exemplo, algum orador espírita conhecido de outra cidade e que vem fazer palestra aqui, como recentemente veio o Carlos Bacelli fazer uma palestra ali no Paço Municipal do Cubatão, e nós colocamos então aquelas faixas de divulgação, os cartazes nos ônibus. Geralmente essas faixas desaparecem, os cartazes são rasgados em função dessa dificuldade que existe de nós penetrarmos com essa ideia espírita, reencarnacionista do espiritismo, aqui na cidade do Cubatão. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Cubatão só existem 400 espíritas. E é uma população relativamente grande, são mais de 100 mil habitantes, 130 mil habitantes, se eu não me engano. O primeiro centro espírita fundado no mundo foi o centro espírita que se chamava Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Foi fundado no ano de 1858 por Allan Kardec. E o primeiro centro espírita do Brasil foi fundado 7 anos depois. Kardec ainda estava vivo, foi no ano de 1865, na cidade de Salvador, por Teles de Menezes. Esse centro já nem existe mais. E o centro espírita mais antigo do Brasil, ainda em funcionamento, é em Santos. É o Anjo da Guarda. Esse centro ele foi fundado em 1883 e está em funcionamento até hoje. Aliás, atualmente ele está assim funcionando até em condições meio precárias,
mas está em funcionamento. E inclusive esse ano o Anjo da Guarda completa 130 anos de existência. É o centro espírita mais antigo do Brasil. Vocês têm ideia de quantos centros espíritas existem no Brasil atualmente? A ADE, Associação dos Divulgadores Espíritas, fez recentemente uma pesquisa que revelou que no Brasil existem 14 mil centros espíritas. São bastantes centros espíritas. Em São Paulo tem 1.400 centros espíritas, contra 120 centros espíritas em Santos. Santos é a terceira cidade com maior população de espírita, só perde para Franca e para Uberaba. Em Santos tem 120 centros espíritas. Vocês terem uma ideia, eu acho que tem mais centro espírita do que botequim. São muitos centros espíritas em Santos. Às vezes as pessoas demonstram assim, às vezes algum paciente, um conhecido, demonstra assim um interesse em vir frequentar aqui no Casqueiro, no Cubatão. Fala, olha, em Santos tem muito centro espírita. Tem bastante centro lá para você conhecer, né? Mas a população de espíritas no Brasil já é uma população significativa. Nós somos muitos já. E nós representamos na sociedade a nossa individualidade como espírita. Nós temos uma representatividade na sociedade, na população, na cultura, na maneira de pensar, na maneira de agir. Mas como que vocês acham que o espírita deveria ser reconhecido? Qual que vocês acham que deveria ser a nossa bandeira? A nossa bandeira não deverá ser a bandeira do espírita. No Evangelho de Jesus diz assim, que o espírita ele será reconhecido, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírita será reconhecido não por aquela pessoa que não erra mais, porque nós vamos errar muito juntamente com outras pessoas de outras religiões, mas o espírita será reconhecido por aquela pessoa que se esforça em domar as suas más tendências. Se esforça. Então, nós seremos reconhecidos, nós que militamos dentro da casa espírita, nós que trabalhamos na cantina, vendemos os livros, nós que damos passe, fazemos palestras, que trabalhamos nas atividades mediúnicas, nós seremos reconhecidos na sociedade pela nossa conduta, pelo nosso esforço em ser uma pessoa melhor, pela nossa alegria, pelo nosso bom humor. E aí, quando eles nos perceberem e nos notarem, aí vão dizer, quem é aquela pessoa? Ele é um espírita. Vocês sabem que nas religiões, de uma maneira geral, e até no espiritismo em particular, existe assim uma cobrança muito velada, e às vezes até uma cobrança declarada, para que nós nos tornemos bons. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que ficam lutando com expectativas muito difíceis de serem atingidas, porque nessa encarnação nós não vamos ser bons. Então existe uma cobrança para que nós nos tornemos bons, para que nós não erremos mais, que nós não podemos ficar com raiva, que nós não podemos guardar mágoas, que as pessoas não vão se decepcionar mais conosco, que nós temos que agradar todo mundo, que nós não podemos dizer não para os outros. Mas nós vamos sentir assim muita raiva ainda. E aliás, a dificuldade que a gente tem em suplantar esse sentimento de raiva é justamente por não conhecê-la em nós. Eu me lembro que recentemente eu estava atendendo uma paciente e nós estávamos inclusive conversando sobre essas questões, né, dos sentimentos, do comportamento nosso na vida, e eu disse para ela assim, puxa, mas isso que você está sentindo é raiva. Ela falou assim, não, raiva não, eu não sinto raiva. E essa moça era uma espírita, militante dentro do centro espírita, aplicava passe, trabalhava na instituição que ela fazia parte. E eu disse para ela assim, não, você sente raiva. Não, eu não sinto raiva. Não, isso é raiva. Não, mas eu não sinto raiva. Eu sei que ela saiu aquele dia do consultório com raiva de mim.
Na semana seguinte, ela chegou, sentou, encostou na cadeira, respirou fundo. Eu perguntei, e aí, tudo bem? Ela falou, não. Como foi a semana? Péssima. Puxa, mas o que aconteceu? Descobri que sou um poço de raiva. A nossa dificuldade, inclusive em nos modificarmos, é por muitas vezes não reconhecermos em nós determinados sentimentos, determinados traços de caráter negativo. Eu me lembro que uma vez uma paciente chegou assim, na sessão seguinte, sentou na poltrona e falou assim, eu estou ótima, você pode me dar alta. Mas é mesmo? Puxa, o que aconteceu? Ah, uma maravilha, essa semana foi uma semana decisiva na minha vida. Mas o que aconteceu? Foi uma coisa que você falou. Aí eu fiquei preocupado, né? Será que eu falei? Ela disse assim, você disse para mim que eu posso errar. Eu perguntei para ela assim, poxa, mas quantas vezes você não deve ter ouvido que nós podemos errar? Ah, não sei, dessa vez fez sentido. Sim, nós podemos errar. E, aliás, nós vamos errar muito, porque somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, nós espíritas, como todas as pessoas da população, pelo menos os que estão encarnados, que são 7 bilhões de espíritos, nós ainda vamos errar muito. Nós ainda vamos ficar muitas vezes com raiva. Então nós temos que trabalhar na nossa vida com expectativas possíveis de serem realizadas. Porque se a gente trabalha com expectativas inatingíveis, como por exemplo o desejo de ser bom, ser perfeito, e não sentir mais raiva, se nós trabalhamos com expectativas assim, nós vamos nos sentir muito frustrados. Nós vamos nos sentir com uma sensação de impotência muito grande. E aí abaixamos a nossa autoestima. Vamos nos sentir tristes, porque nós não conseguimos ser aquela pessoa que nós admiramos lá no centro, porque achamos que aquela pessoa não sente raiva. Nossa, parece que lá todo mundo é feliz, que ninguém tem problema. Mas tem. Então, nós temos que trabalhar com o que a gente chama com a redução do dano. Então, se, por exemplo, nós somos muito exigentes, porque todos nós somos exigentes. Vamos imaginar, pessoal, que pudesse existir um ponteiro de um termômetro e esse ponteiro estaria, por exemplo, indicando o nosso nível de exigência. Você sabe que quanto mais exigentes nós formos, mais dificuldade a gente vai ter para lidar com as coisas na vida que nos contraria. Então, consequentemente, vamos ficar muitas vezes com raiva, porque somos prepotentes. O que define a intensidade da nossa prepotência é o nosso nível de exigência. Então vamos imaginar que existisse um ponteiro que estaria marcando lá numa escala o nosso nível de exigência. Então vamos imaginar que o nosso nível de exigência é 8. É um nível de exigência alto. Se o nosso nível de exigência está marcando lá 8, tudo bem. A gente não precisa zerar a nossa exigência, mas nós podemos diminuir. Isso é ser melhor. Então, se o nosso nível de exigência, por exemplo, é 8, nós podemos baixar para 7,5. Já está bom. Se a gente fuma, por exemplo, um maço de cigarro por dia e sabe que o cigarro faz mal, e aí quer parar e não consegue, fuma meio maço. Se a gente fala mal dos outros, fala de manhã, à tarde descansa a língua. Então, nós espíritas, nós seremos reconhecidos por esse esforço que fazemos em nos melhorar. E esse esforço vai depender de nós mesmos, somente nós. Tudo que nós já aprendemos na doutrina espírita, na vida, tudo que nós já lemos, os livros, as palestras que assistimos, os grupos de estudos que participamos, os cursos que fizemos, tudo que nós já fizemos até agora já seria o suficiente para que nós nos melhorássemos. Até eu costumo brincar dizendo assim, que nós não precisaríamos ler mais nada. Esse negócio de ficar colocando o livro dos Espíritos na cabeceira para ler toda noite, nós já estamos careca de saber. O que nós já aprendemos já é o suficiente para nós nos tornarmos uma pessoa melhor.
apenas melhor. E então, fazermos com que cresça em nós as nossas qualidades. Que nós consigamos, por exemplo, fazer e praticar o exercício para conquistar a virtude mais difícil de ser conquistada, que é a virtude do perdão. Porque a gente ainda guarda muita mágoa, muito ressentimento no nosso coração, porque a gente ainda não aprendeu a perdoar. Nós estamos exercitando. E a virtude do perdão é a virtude mais difícil. Mas como ensinava o Chico Xavier, através de Emmanuel, que aquela pessoa que já conquistou a virtude do perdão, ela tem o caminho livre pela frente. Aconteça o que acontecer, ela vai saber administrar a sua vida, porque ela já conquistou a virtude maior, que é a virtude do perdão. Esse é o maior desafio nosso enquanto estamos encarnados. Aliás, o objetivo maior de estarmos aqui reencarnados é nós nos melhorarmos como pessoa. Nós reencarnamos, nós crescemos, estudamos, aprendemos, nós constituímos famílias, temos filhos, para aprender a nos melhorar e a conviver com o outro. Para nós podermos, então, exercitar a virtude do perdão. E por falar em perdão, lembrando então das nossas atividades aqui mediúnicas, eu me lembro que certa vez, há uns anos atrás, eu entrevistei um rapaz na sala, que foi trazido por uma pessoa da família, porque ele não conseguia sair sozinho na rua, porque tinha síndrome do pânico. E esse rapaz entrou na minha sala, sentou na minha frente e disse para mim que já estava cansado da vida. Ele tinha na época mais ou menos 45, 50 anos, apesar de aparentar um pouco mais. Disse que já fazia uso de medicamentos psiquiátricos, já fazia alguns anos, e que ele percebia que os medicamentos não conseguiam curá-lo como ele desejava, apenas aliviavam os seus sintomas, porque tudo aquilo que ele sentia acabava recrudescendo intensamente, fazendo-o sofrer muito. Ele era cometido de pesadelos constantes, onde ora se via numa fogueira, colocando pessoas na fogueira, outras vezes ele se via vestido como um padre, como um carrasco, como um guerreiro, matando pessoas, cortando cabeças fora. E ele já estava assim há muitos anos. E ele disse que havia ganhado um livro de um amigo que estava condoído das suas dificuldades, do seu sofrimento. E o livro era um livro espírita, um romance da Zíbia Gasparetto. Inicialmente ele se desinteressou pelo livro, mas ele ficou sobre a mesa da sala e depois de um certo tempo ele apanhou aquele livro, começou a ler e entrou em contato então com aquelas histórias em que falava das vidas passadas, falava da reencarnação, falava dos processos de obsessão. E ele então concluiu que, meu Deus, então deve ser isso que está acontecendo comigo. Eu devo estar sendo alvo de algum perseguidor do passado que me faz sofrer dessa forma. E por isso, então, ele veio aqui no centro buscar ajuda. Nós conversamos um pouco, expliquei para ele a respeito disso, de processos obsessivos, falei que nós não passamos por nada que não precisemos passar, que não esteja dentro dos nossos compromissos para a vida, que tudo isso que a gente passa, por mais que a gente sofra, sempre é uma lição para nós. E a gente sempre acaba crescendo muito com tudo isso. Expliquei sobre o tratamento que ele ia fazer, dos passes, encaminhei ele e indiquei que ele tomasse, então, 10 passes individuais. Pedi que quando ele terminasse o tratamento de passe, que ele voltasse a conversar comigo, para nós sabermos como que ele estava, e para ver se era necessário algum outro tipo de encaminhamento. E como sempre o fazemos, quando entrevistamos alguém na nossa sala, nós levamos a ficha dessa pessoa
para a nossa atividade mediúnica, que é realizada num outro dia. Essa ficha nós colocamos sobre a mesa. Então nós, durante a reunião, oramos por aquelas pessoas cujos nomes estão sobre a mesa e que vieram buscar ajuda na nossa casa. Eu sei que mais ou menos umas 2 ou 3 semanas depois que eu havia conversado com o Robson, porque esse era o seu nome, se manifestou uma entidade espiritual através de uma médium e, inicialmente, a entidade espiritual já demonstrou um tremendo ódio, raiva mesmo, por estar ali naquela reunião. Disse que nós não tínhamos o direito de mantê-lo ali e que nós não devíamos nos intrometer naquilo que não nos dizia respeito e que nós não éramos advogados dele para defendê-lo e que nada, nem ninguém, nem essas orações, nem essas preces iria demover ele do objetivo que ele tinha de se vingar de uma pessoa. Inicialmente não sabíamos de quem se tratava, porque às vezes os espíritos não contam com quem eles estão perseguindo. Nós deixamos então que o espírito falasse livremente, que esvaziasse a sua raiva, a sua ira, e esperamos que ele se acalmasse para poder então colocar uma palavra ou outra. O espírito falava assim intempestivamente, proferia inclusive palavras duras contra o grupo, dizendo que ia perseguir a cada um de nós, que ele tinha muitos a seu comando e que todos esses que estavam a seu comando iam plantar plantão ao lado de cada um e que ia então fazer com que nós sofrêssemos essa intromissão que não nos dizia respeito. Quando ele se acalmou, nós perguntamos se nós poderíamos ajudá-lo de alguma forma. Ele disse: como me ajudar? Eu não quero a ajuda de vocês. Vocês não sabem no que estão se metendo. Vocês estão mexendo num vespeiro, disse ele. Vocês pensam que ele é um coitadinho? Pensam que ele é uma vítima? E aí então ele se referiu à pessoa do Robson, a quem nós havíamos atendido no centro. Vocês não sabem o que ele me fez. Não só para mim, para muitos outros que estão perseguindo ele, porque não sou só eu. O Robson, disse ele, foi uma criatura muito vil, muito má. O único erro, o único defeito que eu tinha, disse ele, era ser judeu. Eu vivia numa época em que ser judeu era perseguição de compromisso com a igreja. Morava na Espanha, era de uma família muito rica, porque nós já havíamos herdado essa riqueza dos nossos pais, avós. Eu era uma pessoa honesta, meu dinheiro que possuía foi ganho honestamente, tinha uma família, tinha filhos, mas ele não sossegou enquanto não me perseguiu, enquanto não me prendeu, enquanto não me fez morto. E eu me lembro, disse ele para mim, eu me lembro até hoje do choro, dos gritos de meus filhos na minha frente, sendo torturados por aquele homem e pelos seus asseclas, destruindo meus filhos na minha frente sem que eu pudesse fazer nada, sem que eu pudesse ajudá-los, porque eu mesmo, por minha vez, acabei morrendo nas mãos dele. E eu ouço ainda os gritos dos meus filhos, e você quer que eu perdoe ele? Você quer que eu esqueça esse passado? Já faz mais de 300 anos que eu estou atrás dele. Eu sei que às vezes ele se disfarça de mulher. Agora ele está disfarçado desse homem que vive chorando pelos cantos, como se fosse um coitado, lendo esses livros agora, pensando que isso vai ajudá-lo, mas nada vai me desviar dessa intenção de destruí-lo. E por mais que nós argumentássemos com ele, fazendo ele perceber que na verdade ele sofria, porque ele escolheu viver, enveredar por esse caminho do ódio, da perseguição. Por mais que nós tentássemos fazer com que ele esquecesse o passado, que ele desculpasse o Robson, já que ele não podia perdoá-lo, ele não se rendia aos nossos argumentos, às nossas palavras, e seguia nos perseguindo, falando tenazmente contra nós. Virou-se ele para mim e disse assim: e você? Apontou para mim. Eu sei que você tem 4 filhos. Eu já estive na sua casa.
Você perdoaria? Se fosse com seus filhos, se seus filhos tivessem sido perseguidos, tivessem sido mortos na sua frente, como eu vi os meus morrerem, você perdoaria? Aí nesse momento, eu percebi a minha fragilidade. Porque eu pensei, eu perdoaria? Será que eu não iria estar que nem ele, perseguindo o meu algoz, querendo desforra? E eu pensei na minha vida, pensei na minha conduta, pensei nos compromissos que eu tenho, que nós temos, com aquilo que aprendemos, no exemplo que temos que dar para as pessoas. Porque quando nós dizemos para alguém, perdoe, olha como você sofre, esqueça o passado. Que peso vai ter essas palavras se eu sou uma pessoa que eu não perdoo? Serão apenas palavras ao vento, que não terão nenhuma energia poderosa capaz de transformar a criatura. E eu disse para ele assim, mas meu irmão, você sofre. Mas ele disse, eu sofro porque eu sou o próprio retrato da dor. E quem me fez sofrer assim foi ele. Você perdoaria? Ele apontou o dedo para mim. Aliás, essa médium tem uma característica peculiar, que ela dá comunicação às vezes de olhos abertos. E o espírito então olhou-se na minha direção, apontou o dedo para mim e perguntou, você perdoaria? Os espíritos, eles têm a capacidade de sondar os nossos sentimentos. Eu poderia dizer para ele qualquer coisa e ele saberia se eu estaria dizendo a verdade. E eu me virei então para ele, com todas as forças de minha alma, juntando toda a energia do meu espírito e disse, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu iria me esforçar para perdoar. E o espírito então, talvez cansado de tantos séculos de perseguição, de vingança, de ódio armazenado no coração, porque essas entidades espirituais, elas acabam inclusive sofrendo até mais do que o próprio sofrimento que elas impingem à sua vítima. Então, estado por essa dor, por esse sofrimento, e também talvez cansado de tudo isso, o espírito então começou a chorar copiosamente, rendendo-se, enfim, ao perdão. Nós percebíamos nitidamente, pelos olhos da médium, escorrerem grossas lágrimas que foram traduzidas por ela do espírito comunicante. Dissemos mais algumas palavras, porque não caberia talvez nem dizer mais nada. Percebemos que ele havia sido tocado pela energia do grupo, pelo seu cansaço, pela sua dor, e ele então foi retirado e foi assistido pelos mentores espirituais. Depois, conversando com o Robson, percebemos que ele melhorou significativamente os sintomas característicos que ele tinha. Naquela noite, na reunião, nós estávamos então, após isso, todos emocionados. Acendemos as luzes e nos entreolhamos uns aos outros, perplexos por aquele drama que havia sido desenrolado diante dos nossos próprios olhos, onde pudéssemos ver a dor estampada na figura de uma criatura que é a irmã nossa. O ar estava pesado, parecia assim como se fosse um bolo que pudéssemos cortar. Talvez por isso mesmo todos nós tínhamos um pedaço desse bolo na garganta, porque a nossa voz estava embargada. Estávamos então encerrando a reunião, quando uma outra médium, sentada do outro lado da mesa, afirmou que havia recebido uma mensagem e que se aproximara dela um espírito de muita luz, que estava envolvido naquele caso em particular, e esse espírito havia deixado uma poesia. E essa poesia, disse ela, o espírito dedicava a todos os trabalhadores daquela casa, encarnados e desencarnados. E por extensão, dedicava a todos os trabalhadores de todas as casas espíritas que realizam esse tipo de trabalho.
Então, para encerrarmos a nossa conversa dessa noite, que é uma conversa que só eu que falo, né? Eu vou então dizer a poesia para vocês, se a minha memória não falhar. Então ela diz assim: era uma casa bem pequena, muito simples por sinal, que eu conheci Jesus sem vela e sem ritual. Lá me falaram do amor, da paz e do perdão, e de um jeito todo especial me falaram até da reencarnação. Até então eu era um tolo, acreditava em tudo, até no diabo. Lá eu aprendi a ser mais ajuizado. Como era bom ir ao centro. Toda sexta era uma alegria. O tempo foi passando e eu com mais sabedoria. Li Kardec, André Luiz, todos imortais. O que realmente queria era sempre conhecer mais. Como os amigos eram bons. Ah, como eu me sentia feliz. Naquelas noites de tertúlia, eu era um dileto aprendiz. Lembro-me bem da Janete, do Jarbas, do Nazareno, que diziam sempre a peito que isso e aquilo faremos. Como é bom, Jesus, conhecer tanta luz, no conhecimento da verdade que ao teu seio conduz. Tantas oportunidades, tantas obras no bem, ajudando os infelizes a conhecê-lo também. Abençoe este grupo que devagar vai crescendo, na tua seara bendita, o teu amor conhecendo. Pela paciência, muito obrigado.